Shalom Aleichem a todos os amigos internautas. Nós estamos no programa Parashat Hashavua. No programa dessa semana, nós estaremos estudando a Parashat de Vayera, Gênesis capítulo 18, 19, 20, 21 e capítulo 22, relatando aí a história continuando o relato da história de Abraão, agora já com o nascimento do seu filho Isaac, já com a promessa cumprida e alguns outros detalhes a mais que nós vamos ver nessa Parashá. Mais uma vez, eu e o Yoel estamos aqui para apresentar esse programa. Lembrando que no programa de hoje e no programa da semana que vem será um programa assim que nós, a caravana da congregação israelita, estaremos lá em Israel. Você está acompanhando, obviamente esse programa é um programa gravado, mas vamos estudar então a Parashá de Vayera. Yoel. Shalom aos internautas, agradecemos pela sua presença. Então continuaremos a estudar a vida de Abraão, depois do começo da vida dele, na Parashá passada, Lech Lechá. Quem nos acompanhou assistiu um pedaço sobre esse estudo. E hoje continuaremos a assistir sobre esse homem que conquistou, de certa forma, a confiança de Deus, foi bem visto aos olhos do Eterno pelas suas atitudes. E uma de suas atitudes é a que começaremos a estudar agora, né, sobre a hospitalidade, que vem a calhar, inclusive, com a festa de Sukkot que acabou de passar, né? Exatamente. A festa de Sukkot, um dos aspectos, a gente até já falou sobre isso, já mostrando o filme do Ushpizin, falando sobre a necessidade da hospitalidade. E na Parashá de hoje, nos primeiros versículos, a gente consegue ver exatamente isso no patriarca Abraham Avinu. Nós vamos ler aí o primeiro versículo que nós separamos, está em Hebreus, não está no contexto da Parashá. Hebreus capítulo 13, versículo 2, fala assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Nós vamos ver que nessa Parashá mostra exatamente isso, quando Ló recebeu os anjos na sua casa, e quando Abraão, já nos primeiros versículos da Parashá, recebeu, então, o texto diz, o próprio Eterno na figura de 3 homens que vieram até a sua tenda. Vamos ler aí Gênesis capítulo 18, que é quando começa a Parashá, versículo 1 até o versículo... os primeiros versículos aí, né? Tem o versículo 3, 4 aí. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. E responderam: faze como disseste. Então, nesses primeiros versículos, a gente consegue ver toda a hospitalidade de Abraão ao receber os seus visitantes ali. Ele fala que quando ele estava no maior calor do dia, né, na temperatura do maior calor do dia, é bom lembrar que Abraão tinha acabado de passar pelo processo da circuncisão, que é um processo dolorido, né, e dolorido já nos dias de hoje, quanto mais nos dias de Abraão, que certamente era muito mais dificultoso do que hoje. E na idade de Abraão também? Na idade de Abraão, já perto dos 100 anos, né? E ele recebeu ali, então, os 3 varões, o próprio Eterno representado ali, os 3 varões. Quando ele recebeu, o texto fala que ele levantou os olhos, quando ele já percebeu, saiu correndo para se encontrar com eles, para recebê-los, e inclinou-se em terra. Quer dizer, Abraão se colocou ali numa condição de servo deles, né? De servir. Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, voluntariamente, né? Como Abraão recebeu voluntariamente, ele correu ao encontro e falou: não passe de mim, vocês vão ficar na minha casa, na minha tenda. Então, quando a gente vai receber alguém em casa, quando a pessoa avisa antes, é melhor, né? A gente pode se preparar melhor. Mas, não deu para avisar antes, aconteceu alguma coisa, não pôde avisar antes. Da mesma forma, a gente tem que correr para atender e se colocar na condição de servo, né? Abraão fez isso e ele foi abençoado por conta disso. Quando você se queixa, a pessoa veio, nem avisou, veio, folgou na minha casa, veio ficar aqui em casa. Então, a gente deixa de exercer uma prática
judaica, que é a hospitalidade. Não negligencieis, a gente volta a falar, né, em Hebreus capítulo 13. Não negligencieis. O que é negligenciar? Fazer mal feito, ou não fazer, né, ou deixar de fazer, ou fazer irresponsavelmente. A gente vê que Abraão, ele não tinha vergonha da casa dele. Abraão, a gente lê tanto no Midrash quanto no comentário dos sábios, que Abraão, quando recebia visitas, ele tinha a oportunidade de falar do Eterno. Né? Então, Abraão realmente ele estava sendo uma bênção, com esse propósito de ser tu uma bênção que o Eterno tinha ordenado a ele, né? E Abraão, quando recebia visitas, ele tinha a possibilidade de conversar. E isso realmente deve ser real, porque ele tinha a possibilidade de conversar com a pessoa sobre o Deus único, né? O único Deus verdadeiro. E toda vez que ele via uma pessoa, ele tomava essa atitude para poder ensinar a ela desse bem que é o Eterno, né? Então, não só ele recebia as pessoas, hospitalidade, às vezes a gente pensa, vou receber a pessoa, ficar conversando, fazer um churrasco e etc. Mas não, um objetivo maior. Se a nossa casa ela pode ser aberta para as pessoas, isso significa que nós estamos vivendo de acordo com os princípios da Torá. As pessoas, ao chegarem lá, elas vão ver a Torá sendo cumprida, vão ver a mezuzá na porta, vão ver o ambiente familiar ali que é bom, é um ambiente judaico, né? E as pessoas que são trazidas para dentro de casa, elas podem ver isso e serem incentivadas. Puxa, olha, lá na casa dele é assim, assim, vamos tentar fazer assim em casa também, né? Quando a gente lê, estuda um pouquinho o tratado do Talmud, lá do Pirkei Avot, né, na Ética dos Pais, quando a gente lê esse tratado, fala um pouco disso, né? Ele fala, no Pirkei Avot, ele fala de receber a todos com hospitalidade, e ele fala disso, desse desejo de Abraão, ele cita isso também no Pirkei Avot, de que quando tiverem 2 ou mais homens assentados à mesa, deve-se falar da palavra do Eterno, deve-se falar acerca disso, não ficar com assuntos, apenas com assuntos triviais, com o dia a dia. E eu sempre falo que quando você percebe isso, quando você pega um ônibus e a pessoa vai puxar assunto com você, ela tá calor, ela fala, puxa, tá calor, né? Como se estivesse reclamando. Sempre as pessoas tendem a começar reclamando, né? Tá frio hoje, né? É verdade. Tempo feio, né? Para defender seu lado, né? Demonstrar alguma coisa pessoal, né? Daí vai, e sempre começa uma conversa criticando alguma coisa. Esses dias eu estava numa reunião ali, numa conversa com os amigos na congregação de Ponta Grossa, e um dos irmãos falou para mim, olha, você não quer ir lá em casa no próximo final de semana? E daí o Shimon estava na conversa, ele falou, olha o jeito que você faz o convite, você não quer? Né? Por que você não fala diferente? Olha, eu estou te convidando, vamos lá na minha casa. Quando você fala você não quer, você está predispondo a dizer não, a pessoa a dizer não, né? Então aprenda isso, são detalhes que a gente vai aprendendo que fazem diferença na hospitalidade. As pessoas, quando você recebe alguém na sua casa, faça questão de que a pessoa sinta-se bem recebida, né? Quando a pessoa for embora, lógico que a maioria das pessoas vai ser educado e falar, não, obrigado pela hospedagem, tá? Desculpa qualquer coisa, que as pessoas sempre falam, né? Desculpa qualquer coisa. E daí quando você vai despedir a pessoa da sua casa, você fala, volta quando quiser, aí desculpa qualquer coisa. Tá? Não peça desculpas, faça o melhor. Porque se você faz o melhor para receber uma visita, como Abraão fez, quando ele se prostrou, ele se colocou na condição de servo daqueles homens, faça o melhor que você puder. Daí depois você não precisa pedir desculpa para ninguém. Independente da sua tenda, né? Independente do tamanho da sua casa, do conforto que você possa oferecer para a pessoa, você receber a pessoa na sua casa e poder oferecer o melhor que você tem condição de dar, isso todo mundo vai ser capaz de reconhecer, independente do seu grau de prosperidade, de riqueza ou não, né? Interessante, Abraão recebeu ali muito bem, né? Além desse lado de conversar muito provavelmente sobre o Eterno, né? Que seria a intenção dele. Ele ofereceu um pouco de água, ofereceu pão, e ele falou, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Ou seja, ele viu, estavam viajando, né? Então, não, parem aqui, vocês precisam se alimentar e etc., descansar um pouco. E isso muitas vezes acontece nas congregações, ou mesmo os membros isolados que recebem alguém de fora, não só os Orochim, mas que recebem alguém de fora. Isso acontece conosco. Receber alguém lá de fora, a pessoa está cansada, então a gente tem que se predispor. Você está vindo de viagem. O que a pessoa que vem de viagem precisa? Precisa de água, com certeza, utilizar o banheiro, tomar um banho, descansar,
deitar um pouco, né? Então a gente precisa ter essa predisposição a tomar essa atitude. Tem que estar atento às necessidades da pessoa, né? Então, por que se oferecia água para lavar os pés antes? Por causa da caminhada. Antes ninguém tinha carro, né? Então, por causa da caminhada, a pessoa caminha bastante, chega a inchar os pés de algumas pessoas, cansa, dependendo da caminhada, dependendo do calor, e o versículo fala que estava no calor do dia. Então, cansa-se. Como é que foi a atitude de Abraão? Levou água, olha, lava os seus pés aí, pra você... aí alivia o cansaço. Né? Quando você está cansado, chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho, e você chega e vai direto tomar um banho, você sai revigorado, já revigora um pouco as forças. Aí você vai comer. Então. E foi exatamente isso que Abraão fez. Orientou lá, olha, tem água aqui, lá vocês podem lavar os pés, fiquem na sombra aí, debaixo da árvore aí, né? Ofereça o melhor lugar, né? Quando a pessoa chegar na sua casa, ofereça o melhor lugar. Melhor lugar no sofá, o melhor assento, o melhor quarto, aquilo de melhor que você pode oferecer. E o de melhor que Abraão podia oferecer para eles era sentar debaixo de uma árvore, tomar o ventinho e lavar os pés para poder revigorar as energias. E foi isso que Abraão fez, e eles revigoraram. Claro que eles estavam com fome. O que tinha pronto ali? Não tinha nada pronto. Aí o versículo 4, né? 5. Trarei um bocado de pão para que esforceis, revigoreis, né, o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegasse até o vosso servo. Quer dizer, para isso que vocês vieram na minha casa. Às vezes as pessoas falam o contrário, né? Para isso que você vem na minha casa, só vem para comer, para beber e para dormir na minha casa. Mas é para isso que Abraão se propôs. Foi para isso que vocês vieram na minha casa, para revigorar as forças de vocês. Então ele foi lá e já correu lá. Versículo seguinte aí fala disso, né? Versículo 6. Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou para prepará-lo. Apressadamente. Lógico que a vida da gente hoje cada dia mais corrida, cada dia mais apressada a vida da gente, mas existem prioridades que a gente tem que colocar na vida da gente. Prioridade, quando você recebe uma visita, ela passa a ser a prioridade para você. Você passa a dar atenção, e uma visita não vai ficar eternamente na sua casa. Então dê o máximo de atenção, o máximo de respeito que você puder dar, ofereça o melhor que você puder oferecer. Foi isso que Abraão fez. Abraão não se preocupou em simplesmente, tem um pão aqui, né? Coma aí. Não, se fosse hoje, como é que a gente agiria? Corre na panificadora, vai lá e compra um pão fresquinho. Tem um pão aí que sobrou de manhã, aí, já está no fim da tarde, sobrou 2 pães da manhã, aí você come esse aí por enquanto. Não, vai lá e comprou. Abraão fez isso. Né? Ele não comprou porque não tinha, mas ele mandou fazer. Amassa aí e faz um pão. Quer dizer, a gente sempre tem alguma coisa que está sobrando em casa. Mas quando chegou uma visita, Abraão falou, vai lá e faça um pão novo para os nossos visitantes. E ele mesmo correu algumas coisas a gente que tem que fazer. Abraão mesmo correu para escolher dentro do seu rebanho ali um novilho que fosse bom e que tivesse de acordo com os seus convidados. Né? שמו וזכר בדיבור אחד, השמיענו קול מיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ולתהילה. לך דודי, לי כתקלה, בני שבת נקבלה. לך דודי, לי כתקלה, בני שבת נקבלה. בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה בראש מקדם נשוא
נעשה במחשבתך